A parte do Senhor Jesus, chegamos aqui na primeira semana de fevereiro com o estudo do plano devocional, com o primeiro tema. No princípio, Deus criou todas as coisas. Segunda-feira, o texto sugerido, Gênesis capítulo 1, verso 1 ao versículo de número 8. Não estarei fazendo a leitura, gostaria muito que você fizesse a leitura na sua casa, aonde você estiver, e para esclarecer algumas informações para ajudar você no seu devocional diário. Vou estar falando um pouco, referente aos versos que estão propostos na semana, de segunda a domingo. Então hoje nós estamos na primeira semana e hoje, segunda-feira, aplicando esse estudo, para esclarecer, para orientar, para também fortalecer a sua fé. Então, tudo começa quando Moisés ele vai escrevendo a respeito da criação de tudo, criação dos céus, da terra e tudo aquilo que Deus estava fazendo, criando, era bom, e ele viu que era bom. E você que vai fazer a leitura, eu quero que você leia com muita calma, tá certo? Porque quando começa o primeiro versículo é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o primeiro versículo que você vai estar lendo. Então, esse versículo ele é uma expressão muito forte com relação que fala de como tudo aconteceu. Ele vai chamar a atenção para o fato que esse princípio ele não é algo fantasioso, algo fictício, nem não é um conto de fadas, mas é algo muito verdadeiro, muito real. Quando Deus ele resolve criar e restabelecer a ordem em meio ao caos. E se nós vermos no versículo 2, você vai perceber que a terra estava sem forma e vazia. A terra sem forma e vazia vai descrever o processo que Deus empregou para criar, com a ação do Espírito Santo, a terra e tudo aquilo que existia nela. Então nós vemos o grande mover de Deus atuando no meio da criação, criando tudo. Se você continuar lendo, você vai ver que Deus começou a usar a sua palavra, haja luz e houve luz, e tudo aquilo que ele que estava falando, estava sendo criado. E nós vamos ver que ele vai percebendo que Deus vai narrar que tudo era muito bom, aquilo que ele estava criando. Versículo de número 5 diz que Deus chamou a luz dia, as trevas noite, e a tarde e a manhã foi o primeiro dia. Então, do versículo 1 ao versículo 5, nós já percebemos que o primeiro dia já se passa, vai chegar o segundo dia da criação de Deus e ele começa a fazer esse firmamento, uma separação entre as águas, e houve essa separação. Deus faz uma expansão, um firmamento entre as águas que estavam embaixo e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi o segundo dia, que é o versículo 8, até o versículo 8 que você vai estudar. Então, quando você percebe que esse período de tarde, noite, manhã, essa identificação ela repete-se por aqui no capítulo de número 1, ela vai se repetir uma média de 7 vezes. Eu quero que você preste bastante atenção, que é algo de muita importância, que isso aqui é o início de tudo, é o início do seu crescimento, do meu crescimento, do nosso crescimento. Nós vamos estar buscando se firmar na palavra,
buscar fundamentos na palavra, ter uma base sólida na palavra. Então esse vídeo é apenas um vídeo mais simples para orientar você, tá certo? Você que está participando por todo esse ano até o mês de novembro no plano de devoção, o plano de leitura devocional. Então eu quero que você aproveite ao máximo. Busque informação. Se tiver alguma dúvida, procure o seu líder, procure o seu pastor, procure alguém para lhe ajudar, tá certo? Então, esse é o primeiro dia. Então, você vai fazer a leitura dos versículos 1 até o versículo 8. Você vai meditar, você vai orar e eu creio que será uma benção. Amém? Então, é um vídeo muito rápido, mas só um vídeo esclarecedor para você ler com bastante calma e aprofundar o seu conhecimento. Então, ore a Deus e que Deus te abençoe.